É um momento crucial, de fato, o apelo do presidente Zelensky. No que diz respeito aos sistemas patriotas, entendemos que existe um déficit significativo e que isso representa um grande problema. Eu considero esses sistemas parte das garantias de segurança do país. E, por exemplo, os Estados Unidos, que poderiam, na realidade, como detentores da licença, proprietários dessa marca e empresas envolvidas, garantir os sistemas patriotas para a Ucrânia. As empresas poderiam garantir. A Ucrânia está disposta a adquirir no mínimo 10 sistemas. Vamos nos concentrar bem no aspecto, incluindo... Técnico, explique bem sobre a compra de 15 bilhões, general. Aqui é de fato o teste final, ou seja, o que Trump irá ou não dizer definitivamente. A segurança da Ucrânia depende realmente disso. Sim, claro. E, na verdade, o que é terrível é que isso é uma arma. Sempre falamos sobre armas ofensivas e defensivas, dizemos que não sabemos o que é, mas aqui é realmente uma arma defensiva. Ou seja, trata-se de derrubar os mísseis, os drones que estão atacando as cidades ucranianas. Portanto, absolutamente não se trata, com um míssil Patriot, por exemplo, de ir fundo no território russo e causar danos e continuar a guerra. Trata-se simplesmente de proteção. É o equivalente ao domo de ferro israelense, que entendemos muito bem, para impedir que os mísseis caiam. E, de fato, né, se os Estados Unidos realmente recusarem isso, é realmente muito problemático. Isso comprova que os Estados Unidos da América estão, de fato, abandonando a Ucrânia. Xavier, por favor, explique. Sem os patriotas, várias cidades estão em grande perigo. Então, há um tipo específico de míssil que só pode ser parado pelo Patriota? Por enquanto, são os mísseis balísticos que alcançam mais de 100 quilômetros de altitude. Precisamos de radares que estão voltados para cima, porque os mísseis de cruzeiro, os helicópteros para aviões de caça, são mais voltados para baixo. Mesmo os mísseis hipersônicos Kinzhal podem ser interceptados pelo sistema francês Mamba Saúde. Mas para os mísseis balísticos que os russos desenvolveram em maior quantidade e que agora são capazes de atingir até Kiev, precisamos ter esses sistemas. Ora, a versão que pode interceptar esses mísseis balísticos que vem de muito alto... A Ucrânia só tem 3 cidades que podem ser protegidas. Então, o que a Rússia faz? Ela atira nas outras cidades, sem nenhum sistema capaz de interceptá-los, eles atiram nos submissos durante a procissão do Domingo de Ramos e causam cerca de 30 mortes. E é para evitar isso. Nós ouvimos, primeiro, a resposta de Donald Trump ao pedido urgente dos ucranianos. Senhor presidente, você falou com o presidente Zelensky sobre a oferta dele de comprar mais mísseis de guerra? Ele ainda tenta comprar mísseis. Você sabe, escute, quando você começa uma guerra, você precisa saber que pode ganhá-la, não é? Não se inicia uma guerra contra um adversário 20 vezes maior, esperando que outros forneçam mísseis. Pronto, você ouviu a resposta de Trump. Em essência, é não. E mais uma. Não é sugerido que ele tenha recusado, apesar de ter sido divulgado em tabloides a um grande custo? Vamos esclarecer os fatos. A Ucrânia menciona a compra desses sistemas de defesa antiaérea, o que não reflete a verdade por trás disso. É preciso colocar em perspectiva os tempos de fabricação. Isso não se compra na prateleira, leva mais de 18 meses. São Os sistemas existentes nos Estados Unidos da América estão sendo descontinuados, não serão mais fabricados, indicando que o país está se afastando deles. Não é nem mesmo fácil. Sim, mas acho que eles têm uma centena. Não falem ao mesmo tempo, sério, não falem ao mesmo tempo. Isso realmente não serve para nada. Sim, eu digo, os americanos não têm tanto assim. Eles não vão se separar de sua arma antiaérea. E por quê? Então, nesse caso, se eu fosse militar, eu não me separaria disso. Eles têm dezenas de bases em todo o mundo. Eles precisam proteger sua base no Oriente Médio, no Extremo Oriente, em todos os lugares. Eles precisam de sistemas como todos nós. Os sistemas não estão disponíveis na prateleira, custa muito caro, leva tempo para fazer. E eu acredito que eles têm um total de 75 desses sistemas. A Espanha tem 3, isso serve para ela. Para que serve? E de quem eu defendo? A Espanha atualmente. Com seus 3. Patriotas, é compreensível vender os sistemas, mas dizer que pegarei do estoque acho que é demais. Mais duvidoso. Os europeus podem suprir a demanda, essa é a questão central. Eles estão ativos, dispostos e corajosos, mas será que têm capacidade para tal? Então? Há um sistema francês, então. Falamos há pouco sobre o SAMT francês, que por enquanto é dedicado apenas a interceptar sistemas mais horizontais, mesmo quando eles vão muito, muito rápido. Há a nova versão do míssil Aster 30, que se chama B1NT, que passou no teste de interceptação desses famosos mísseis balísticos.
Então, apertamos o botão, produzimos isso em massa rapidamente e substituímos os Estados Unidos se não quiserem vender. Podemos produzir e validar a tecnologia rapidamente, mas os prazos ainda são de 1 ano a 1 ano e meio. Aquele que é capaz de ter 1000 alvos de uma vez, então isso é o radar que é Capaz de seguir 1000 alvos ao mesmo tempo. ou O interesse do radar de Thales, de fato, é que ele é capaz de acompanhar o que está embaixo e em cima ao mesmo tempo. O radar americano Patriota requer escolher entre o inferior e o superior. Ele não pode acompanhar a chegada dos mísseis balísticos e os mísseis embaixo, né? Ou seja, um radar francês substitui 2 radares americanos. Portanto, isso é uma grande vantagem. E então, de fato, o míssil então é mais eficiente, mas só agora validamos o míssil que permite a interceptação. Serão necessários no mínimo 18 meses para iniciar a entrega. É apenas uma reação ao que Trump disse. Não concordo com ele. Enfim, tenho uma visão diferente da sua. Eu vejo que Trump ele está dizendo não. E ele está dizendo que foi a Ucrânia que começou a guerra, ou a Ucrânia com os Estados Unidos que começaram a guerra. É uma sugestão que ele está fazendo, que sempre vai na direção da propaganda russa, infelizmente. E que, basicamente, ele vai encontrar todos os argumentos para deixar a Ucrânia de lado. Por exemplo, que ainda precisamos refletir melhor, como se a Ucrânia estivesse atacando a Rússia. Então, infelizmente, isso não mudou muito em relação ao que Trump estava sugerindo no início de seu mandato. E, aliás, isso não mudou nada na posição russa. Ou seja, se tivéssemos visto que essa postura do Trump, ele havia mudado algo. Para os russos, essa estratégia pode funcionar, mas para mim e para os ucranianos, não vemos como isso é eficaz. O impressionante é a aproximação entre o argumento de Trump e os russos. Ambos consideram que a Europa, de certa forma, ele tem algo de beligerante. É esse tom que ouvimos tanto em Washington quanto em Moscou e ainda mais esta noite. Ouça Peskov. Os Estados Unidos da América seguem colaborando com europeus e ucranianos nessa direção. Mas no futuro, é claro, esperamos que os europeus e ucranianos mostrem sua determinação em encontrar uma solução pacífica. Infelizmente, vemos europeus determinados a continuar a guerra. É um agressor falando de argumento Pacífico que fala de. Argumentos pacíficos? Ele. Precisamos encontrar uma maneira de parar a guerra. Muito bem que os russos parem de atacar. Se amanhã eles pararem. seus ataques em seus Bombardeios, estamos em paz amanhã. E acreditar que somos nós. Talvez apoiemos muito ou não o suficiente os ucranianos que podem querer mais apoio. Assim, eles imporão o cessar-fogo aos russos que estarão sofrendo. Essa linguagem, sua repetição e o fato de se tornar comum. É insuportável ver pessoas como Luke Ferry adotando a linguagem e a propaganda russa, falando qualquer coisa. E o fato de haver pessoas que realmente acreditam que é a Ucrânia e a Europa que hoje recusam a paz e que nós queremos a guerra. Isso é tão inacreditável. É a inversão do ônus da prova. É fundamental que a opinião pública compreenda o caráter enganoso desse discurso e o denuncie de forma sistemática, não apenas o comente. Olhe, ouça, leia antes Medvedev, que está numa fúria negra. Muitos líderes russos estão reagindo esta noite. Visivelmente, como você diz, a França não deixa ninguém indiferente. é uma boa. Ok, vamos ler o que você considera uma boa notícia. Medvedev, aparentemente o topo da clique fascista ucraniana, veio a Paris para discutir com o Reino Unido, Alemanha e França. Da quantidade de caixões europeus que estarão dispostos a receber, após o desdobramento das tropas da, entre aspas, coalizão de voluntários na Ucrânia, há uma obsessão. Ele mencionou os Estados Unidos e então a clique ucraniana veio discutir com os europeus, mas havia americanos nessa mesa, a mesma mesa, eles estavam lá. E ainda assim, Medvedev não os mencionou. O que mais os irrita, obviamente, é que os americanos estejam lá, que os 3 americanos estavam ao redor da mesa. Além disso, para eles, isso é o elemento irritante. Sim, esse é o elemento irritante. Porque ele acreditava ter o monopólio da discussão a 2 e ele começava a poder contornar Trump como queria, a narrativa estava boa, etc. E então, no final das contas, Rubio é um cara sério, eu acredito, Rubio. Ele compreendeu que o caso não era tão simples quanto tentavam convencer o povo americano e o mundo. E então, agora, ele é obrigado a consultar seus aliados, porque a força de reafirmação, ela só chegará com a ajuda da França e do Reino Unido. Se quisermos uma solução e garantias de segurança para a Ucrânia, isso inevitavelmente passará por nós. Já que os americanos já disseram que nunca colocarão tropas no solo. Há uma obsessão com a França. Está acontecendo uma escalada de fato entre a Rússia e a França. Houve momentos de entendimento, como com de Gaulle em 1966.
Ele viaja por 11 dias à União Soviética. Muitos em Paris diziam que o velho enlouqueceu após 11 dias na União Soviética, um idílio. Hoje estamos no outro extremo. Paris-Moscou é ódio, é uma potência que conta... E que é uma das pessoas importantes na resolução deste conflito. De fato, é uma excelente potência. Podemos tirar glória disso, aliás. É o que Eu ia dizer. Na verdade, Eles não desejam ver novamente um líder europeu ao estilo de De Gaulle. Com o ressurgimento de uma potência europeia, surge a possibilidade de uma União Europeia unida em torno de um líder. E é ainda melhor se for a França com nosso poder nuclear. Como disse Cyrano de Bergerac, não se renuncia à honra de ser um alvo. E aí, hoje, estamos orgulhosos de ser líderes nessa área. De qualquer forma... Sempre há quem admire ou considere exagerado Cyrano de Bergerac, é a opinião de cada um. É mesmo Cyrano de Bergerac? Eu também gosto, é magnífico. A Alemanha está mudando e está mudando muito. Olhe para esta notícia que está chegando, subindo os tauros. Merz, o novo chanceler, aquele que estará no poder, certamente agora, nos próximos dias de qualquer forma, por volta de 6 de maio, seu pleno poder deverá ser constituído. Quer dar os mísseis tauros para a Ucrânia? Isso realmente é um marco importante na guerra que está sendo travada e isso causa fúria. Desta vez, os alemães estão sendo alvo da direção russa. E por que sim diretamente? Dado que o uso desses mísseis de cruzeiro para fins militares é impossível sem a intervenção direta de militares alemães. Qualquer ataque contra alvos russos ou infraestruturas de transporte críticas. E lembro-lhe que o futuro chanceler alemão citou explicitamente a ponte da Crimeia como um alvo potencial. Será considerado como uma participação direta da Alemanha nas hostilidades ao lado do regime de Kiev, com todas as consequências que isso implica para a Alemanha. Do regime de Kiev, com todas as consequências resultantes para a Alemanha. Xavier, ela parte de um postulado voluntariamente falso e enganoso para fingir o envolvimento da Alemanha. Quando a Alemanha vendeu Taurus para a Coreia do Sul, não havia um oficial alemão supervisionando o que um sul-coreano mirava na Coreia do Norte. Eu era preparador de missão no Rafale e configurávamos as trajetórias das bombas. Temos um software de preparação de missão no qual podemos definir qual será a trajetória de um míssil ou de uma bomba. E então, obviamente, quando a França transferiu os mísseis Skal para a Ucrânia, sim, há áreas que podemos marcar como proibidas, como usinas nucleares, onde eles não podem mirar. Uma vez que os ucranianos têm o software, eles são totalmente livres para usá-lo, com as restrições que incluímos nele. Assim, se a Alemanha transferir seus mísseis para a Ucrânia, o que é bom, não estará envolvida no conflito. É uma transferência de material como o Irã faz para a Rússia, que o utiliza para atacar o território ucraniano. Como explicar uma revolução tão grande? Alemanha, você esteve lá por tanto tempo. O general Richaud, aterrorizado com a ideia de se alistar no exército, zombava do que se tornou o exército alemão. E que hoje recuperou tanto a força que está pronta para desafiar a Rússia. Ela mudou de coalizão, pois já não é mais a Universidade de São Paulo de Scholz, que estava antes. Nos anos 70, quando tinha cabelos longos, o Sr. Scholz era um grande pacifista. Lá você tem o Sr. Merz, que vem de uma coalizão muito conservadora, União Democrata Cristã, União Social Cristã, e que tradicionalmente são mais duros. Então, de fato, ele entendeu que não esperávamos nada da Rússia e então ele se alinha. Mas eu tinha certeza disso. Eu tinha tweetado há cerca de um ano dizendo que eles viriam, tenho certeza. Eles não gostam que os alemães sejam retratados como vilões, não gostam de ser acusados. Nós distribuímos scalps e selos Shadow. Era evidente que, mais cedo ou mais tarde, o Reino Unido não poderia resistir à pressão e forneceria taxas. É uma boa notícia que fornecíamos 4.000 capacetes pesados em fevereiro de 2022. Lá temos uma mudança. Eles parecem seguir a lógica de que a melhor defesa é atacar, desafiando a Rússia. Não. Não necessariamente o ataque, mas não se conter quando se está em guerra. Porque, na verdade, você sabe, a Ucrânia sempre foi apresentada como um lutador ao qual amarraram os dois braços atrás. Ele deveria lutar contra alguém mais forte que ele. É preciso ler o que Merz diz sobre o chanceler da Alemanha na ponte de Kerch. Até mesmo a França não diz isso. Acredito que nenhum país da Europa diz isso. Ele incentiva os ucranianos a atacarem a ponte de Kerch, lembrando de quando recebeu o primeiro selo com a imagem da ponte atingida na grande operação. O exército ucraniano deve deixar a postura defensiva. A Alemanha, maior economia da Europa, afirma que deve ser capaz de destruir a conexão terrestre entre a Rússia e a Crimeia. Putin deve entender que esta guerra é sem saída para ele. A Alemanha, que tinha os dentes lixados,
Ao observar um mapa da Europa, nota-se que a Alemanha está um pouco mais próxima de nós. Fronte russo do que nós estamos. E há um medo real, há o medo do abandono americano e há o medo da Rússia, que ainda é muito real. É crucial prestarmos atenção no que Marion está dizendo. Ou seja, olhe para o mapa. A geografia fala, como Mitterrand dizia, os estados fazem a história de sua geografia. Você é alemão, você sente, digamos lá... O sopro do urso um pouco mais perto. O sopro, se olharem para o leste, somos nós. Mas isso era outra época. Mas não, eles são muito próximos. A história deles com os russos na Segunda Guerra Mundial, eles dão uma abordagem muito particular da Rússia. Isso criou, aliás, essa crença de que, ao fazer negócios, seríamos amigos deles para a vida, compramos gás deles, etc. Isso era a senhora Merkel. Veio da Alemanha Oriental e realmente acreditou nisso, mas também eles sentem uma responsabilidade histórica em relação ao leste e à Polônia. Mas explique bem a geografia. Estamos em uma semana em que a Rússia ameaçou a Polônia com termos muito duros. E quando você vive em Berlim, você está muito perto da Polônia. De Berlim à Polônia é o quê? De carro? De Berlim são 75 quilômetros, eu acredito, porque, na verdade, toda a Prússia Oriental está hoje em Polônia. Então, Berlim estava no centro dos estados durante a Segunda Guerra Mundial, hoje está praticamente na fronteira. Lembre-se, você viveu a guerra quando se falava de uma possível guerra mundial durante a Guerra Fria. O ventre da guerra era a Alemanha. Imaginávamos que lutaríamos lá? Lutávamos no Limes, isto é, no muro, porque lembramos que o muro não estava apenas em Berlim. Havia uma linha que partia do Báltico até a Suíça, vista com o Emirado de Ouro por toda a parte. E então, o campo de batalha era realmente a Alemanha. E a Alemanha tinha 2 ou 3 mil tanques. Olhe o mapa, a Rússia não está longe de todo. Aquele pequeno pedaço ali, a Ponte Marrom, Kaliningrado, onde estão posicionadas as armas nucleares russas, e de Kaliningrado a Alemanha. Na verdade, em linha reta, é o quê? 250 quilômetros, mais ou menos 200 quilômetros. Então, na verdade, não é longe de todo. Além disso, a Alemanha tem acesso ao Mar Báltico, sendo também vulnerável pelo norte. Para a frota russa e para a aviação russa, que pode passar até mesmo sem problemas, já que existem corredores internacionais acima do Báltico. E então, obviamente, há isso. Além disso, não se esqueça que houve ataques aos terminais, ataques aos depósitos, o atentado planejado contra o diretor-presidente de Rheinmetall. Portanto, a Alemanha entendeu que a ameaça russa é algo real. Não é algo que imaginamos aqui no estúdio para nos agradar. Putin quer colocar uma pressão cada vez maior sobre essa parte. Quando ficamos neste mapa, ele está reunindo tropas. 78 mil homens, metade do que ele acumulou em fevereiro de 2022. O que ele está dizendo à Europa Ocidental? Na verdade, eu estou realmente pronto para aumentar o nível de perigo. Volodymyr Zelensky e fontes ocidentais indicam isso. Eu acho que é um momento de verdade para a Rússia, para testar até onde ela pode ir com o Ocidente nesta configuração em que ela está. A realidade da ameaça hoje está nas palavras de Narishkin. O chefe do Serviço de Vigilância da República, serviço sobre o qual estávamos falando, é exatamente ele. Ele fala sobre a ameaça que ele representa para os poloneses e os bálticos. Eles deveriam entender, mas ainda não entendem, que em caso de agressão da OTAN, os primeiros a sofrer serão os círculos políticos da Polônia e dos países bálticos. A Polônia e os países bálticos não compreendem isso. É a intensificação da atividade militar nas fronteiras da Rússia e da Bielorrússia que se tornou um dos fatores, uma das razões para a crise atual, vasta, aguda e muito perigosa no continente. Nada de novo nisso, de fato, porém o que chama a atenção é a obsessão com os países bálticos e a Polônia. Para eles, os territórios perdidos lhes dão acesso ao Báltico. Lembremos que quando eles tinham o Báltico, eles o tinham de São Petersburgo até a República Democrática Alemã, ou seja, até metade da Alemanha. E que hoje eles não têm mais nada. O norte era neutro, não é mais. O resto é quase isso. Tropas e países da OTAN restam apenas em Leningrado ou São Petersburgo. E esses países que estão no meio, de fato, acho que há uma obsessão por eles. E são países que escaparam do Império Russo. Portanto, no sonho imperial, acho que sempre há esse tipo de fantasia. Que isso deverá retornar, pelo menos na influência russa de Ayuré, se não de Ayuré, mais cedo ou mais tarde. E você ouviu, Narishkin? Ele diz que a Holanda vai atacar a Rússia, a Estônia vai atacar a Rússia. Isso é a mesma coisa que eles fizeram na Ucrânia. Mas
É uma loucura. A Ucrânia, no limite, é um grande país que é até 20% maior que a França. Nesse nível de argumentação, o efeito não é o que realmente importa. Mas aqui, realmente, a Estônia é um país muito pequeno. Nenhum líder estoniano em nenhuma loucura, em nenhum pesadelo sim, os russos invadindo a Estônia. Mas nenhum líder estoniano planejou atacar a Rússia. Portanto, é um absurdo. Precisamos também olhar para um nível internacional focando na Europa, como se a Europa e a OTAN, que sempre se expandem, fossem os vilões. Mas o que está acontecendo no Cazaquistão? O Cazaquistão assinou um acordo de defesa com a China, voltado contra a Rússia. De fato, é a Rússia que ameaça e agride sistematicamente seus vizinhos onde quer que estejam. E quando você está na Geórgia, quando está na Europa ou em qualquer fronteira, você é ameaçado pela Rússia. Portanto, a Rússia tem a capacidade de afastar os países que ela não consegue obrigar, já que não pode atraí-los para si. É uma potência, um soft power. E bem, então eles tentam escapar e se ligar às potências ao lado que poderiam protegê-los.